Como é que era aquela música mesmo, cara? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Não é muito engraçado assim, né? Brasil, um país onde os governantes parecem que não cresceram ainda. Parece que eles estão constantemente num jogo de polícia e ladrão, mas numa versão que não tem polícia, é só ladrão mesmo. Ou então aquele esconde-esconde, né? Quando o problema aparece e todo mundo se esconde. Enfim, né? Um ciclo infinito de brincadeiras de criança, onde quem brinca são eles, mas quem paga as prendas somos nós. E, na semana passada, aconteceu mais um episódio que retrata a irresponsabilidade dos nossos governantes com as finanças do nosso país. Você deve ter ouvido sobre o rompimento do teto de gastos, mas, afinal, você sabe do que se trata o teto de gastos? Vamos voltar um pouquinho. Lá em dezembro de 2016, no governo do Vampirão, também conhecido como Michel Temer, foi aprovada a PEC do teto de gastos públicos. Daí essa PEC lá, do Michel Temer, instaurava um limite no crescimento dos gastos públicos do governo brasileiro pelos próximos 20 anos. Isso quer dizer que as despesas e investimentos públicos ficariam limitados aos mesmos valores gastos no ano anterior, mas corrigidos pela inflação, né, que é medida, no caso do Brasil, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ou IPCA. E por que isso é importante? Para você entender a importância disso, a gente precisa rever o conceito mais importante da economia brasileira, o tripé macroeconômico. Esse tripé, como talvez você tenha imaginado, tem 3 pernas. Um cavalo de 3 pernas? Política monetária, a política cambial e política fiscal. Vamos uma por uma, para ficar claro. A política monetária é ditada pelo Banco Central e nada mais é do que um conjunto de medidas adotadas para controlar a quantidade de moeda em circulação no país. A política monetária, ela pode ser expansionista, ou seja, quando expande a oferta de dinheiro na economia, ou ela pode ser contracionista, quando diminui a oferta de dinheiro na economia. Se a política monetária vai ser expansionista ou contracionista, depende da inflação. Se a inflação está alta, a tendência é o Banco Central diminuir a oferta de moeda. E se a inflação está baixa, a tendência é o Banco Central estimular o consumo, aumentando a oferta de moeda. Agora para o próximo pé do tripé macroeconômico, a política cambial. A política cambial pode ser fixa, quando a nossa moeda tem, por exemplo, uma paridade de 1 para 1 com outra moeda, como quando foi com o dólar lá em 1994, no surgimento do real. Ou o nosso regime pode ser de câmbio flutuante, quando o valor da nossa moeda é negociado livremente no mercado. Hoje, a nossa política cambial é do regime flutuante, ou seja, é ditada pelo mercado. Como assim? A lei da oferta e da procura rege a valorização ou desvalorização do real em relação a outras moedas. Já a política fiscal, que é o terceiro pé do tripé macroeconômico, se refere à gestão das contas do governo. Como assim? A política fiscal basicamente é composta pelos fundamentos que o governo se utiliza para gastar o dinheiro que ele arrecada. Ou seja, tem a ver com os gastos e com a arrecadação do governo brasileiro. Ponto. Essas 3 pernas, a política monetária, a política cambial e a política fiscal, se comunicam entre si. Exatamente como se fosse um tripé, com o objetivo de manter um crescimento econômico sustentável para o nosso país. Então, se uma das pernas desse tripé entorta, as outras também precisam dar uma sambada para manter o tripé equilibrado e permitir que o Brasil não caia. Por exemplo, vamos dizer que o Brasil vai aumentar desenfreadamente os seus gastos, né? Então vai aumentar a sua perna fiscal. E aí, a perna monetária e cambial precisa acompanhar esse movimento, né? Caso contrário, o Brasil vai desgringolar tudo. Então, consequentemente, a taxa de juros no Brasil vai aumentar, porque o governo vai precisar atrair mais investidores para financiar os gastos que ele vai ter aumentando a sua política fiscal. E como a taxa de juros do Brasil é a taxa que paga o financiamento da dívida pública brasileira, quanto maior a taxa de juros, mais atraente é para a população e para investidores estrangeiros emprestar o seu dinheiro para o governo. E, consequentemente, mais dinheiro o governo tende a captar. E o que acontece com a perna cambial? A perna cambial, por outro lado, vai caminhar de acordo com o que o mercado acredita. Por exemplo, se o mercado acreditar que esse aumento de gastos não faz sentido e o governo está sendo irresponsável em aumentar os seus gastos, o real, a moeda brasileira, ela começa a se desvalorizar, porque a confiança dos investidores, tanto brasileiros quanto estrangeiros, na política do país vai diminuir. Agora, você já entendeu como funciona o tripé macroeconômico brasileiro. E por isso você vai conseguir entender a importância do teto de gastos
públicos no Brasil. Vamos lá, teto de gastos. Esse teto atua diretamente na perna fiscal do tripé macroeconômico, porque ele impede que essa perna fiscal aumente. E isso impacta, como a gente viu, nas outras duas pernas, a política cambial e a política monetária. Pensa comigo, se o governo de repente rompe com o teto de gastos, estourou o teto, então o Banco Central é obrigado a aumentar a taxa de juros para conter a inflação causada pelo aumento da oferta da moeda na nossa economia. Com isso, os juros altos fazem o quê? Eles atraem o capital que antes estava no setor privado e o realoca para o setor público, sendo que o setor que de fato gera riqueza para o nosso país é o setor privado, enquanto o público não. A Selic, a nossa taxa básica de juros, é absolutamente influente na nossa economia. E a taxa de juros está conectada diretamente com a taxa que a gente paga ao pegar um empréstimo no banco, por exemplo, um financiamento ou usar o nosso cartão de crédito. Pensa que você é um banco e que você quer lucrar emprestando dinheiro para alguém e cobrar uns juros para você fazer esse empréstimo para essa pessoa. Para definir a taxa desse empréstimo, ou seja, o quanto o devedor que pegou o seu dinheiro deve te pagar a mais do que o valor que você emprestou para ele, você ainda precisa analisar alguns fatores, como o risco desse cara não te pagar, o risco da inadimplência. Agora pensa só, se o governo está dizendo que se você emprestar dinheiro para ele, ele vai te pagar um juros de 10% ao ano, quanto que você cobraria de juros no empréstimo que você faria para uma pessoa ou para uma empresa? Bom, certamente você teria que cobrar mais de 10% de juros, porque o risco do governo quebrar e não te pagar o que te deve é substancialmente menor do que o risco de, por exemplo, o Jaiminho do gás gastar o dinheiro dele todo com um churrasquinho e não ter grana para te pagar depois. Então, se a taxa de juros aumentar, pegar dinheiro emprestado se torna muito mais difícil e caro. Entendeu por que a política de teto de gastos é importante para a economia brasileira? A gente sabe das dificuldades que a gente tem em gestão dos recursos públicos, em corrupção, em uma série de problemas que são características do nosso país. Por isso, mais dinheiro na mão do setor público é inegavelmente abrir margem para mais corrupção, para gastos desnecessários e medidas populistas inflacionárias. Dinheiro na mão do setor privado, por outro lado, é o contrário. É estimular o desenvolvimento de melhores produtos e serviços, é estimular a inovação, é estimular a geração de emprego, é criar riqueza para o nosso país. Então, agora que você entendeu isso, deixa eu explicar o que aconteceu de fato na semana passada. O governo brasileiro aprovou em uma comissão especial uma nova PEC, uma proposta de emenda constitucional, dos precatórios. Precatórios são títulos que representam dívidas que o governo tem quando ele perde uma ação na justiça movida tanto por pessoas quanto por empresas. Então, é basicamente a dívida que o governo tem quando perde um processo. Originalmente, o nosso governo ele ia precisar pagar 89 bilhões de reais em precatórios no ano de 2022. Mas, com a PEC, esse valor caiu para 40 bilhões de reais. O resto da dívida vai acontecer o quê? Vai ser parcelada nos anos seguintes. Além disso, a PEC vai alterar a forma como é calculada a correção desses gastos pela inflação. Hoje em dia, por exemplo, ela é calculada através do IPCA, que é apurado entre julho de um ano e junho do ano seguinte. E nessa nova forma, a apuração vai ser entre janeiro e dezembro do mesmo ano. Em relação ao limite anual nos pagamentos dos precatórios, isso iria abrir margem para o governo furar o teto de gastos, porque ele estaria parcelando as dívidas dos precatórios para os anos seguintes. Se essa proposta é tão polêmica, por que o governo está fazendo de tudo para aprová-la tão rápido? É que em 2022 vai rolar um evento que para todo o Brasil só acontece de 4 em 4 anos. Milhões de pessoas vão às ruas torcer com os garras e dentes para defender as bandeiras que elas identificam para assistir um novo campeão. E não é a Copa do Mundo que está agitando os ânimos do governo. É que ano que vem é ano de reeleição. Melhor, ano de eleição. E quando é ano de eleição, os governantes, com receio ou medo de não se reelegerem, começam a temporada de criação de medidas populistas. E esse ano não seria diferente. Isso é história brasileira. O objetivo por trás da aprovação dessa PEC é fazer uma manobra para furar o teto de gastos e, com isso, conseguir aprovar o Auxílio Brasil, que é uma medida que beneficia principalmente pessoas menos favorecidas, que são as que vivem em maior número na população brasileira e, portanto, que têm o maior poder de voto. O Auxílio Brasil, ele tem como objetivo esticar um pagamento de R$400 mensais a 17 milhões de famílias até o final do próximo ano, que, coincidentemente, é quando acontece a reeleição. Mas, Breno, esse auxílio, cara, vai ser bom, não vai? Para essas famílias menos favorecidas? O problema não está na criação do benefício em si, mas nenhuma atitude do governo em romper o teto de gastos para criar um novo programa de forma insustentável. Pensa comigo, cara. Porque ao expandir o seu poder de gastos, inflação aumenta.
E no final, quem são aqueles que mais se prejudicam? São os pobres, pô. Porque mesmo que no curto prazo as pessoas menos favorecidas de fato tenham R$ 400 para gastar, daqui a 2 anos de acúmulo de inflação elevada, os seus pequenos salários, ou então os pequenos benefícios que eles vão receber, mal vão ser capazes de manter sua qualidade de vida, que já é desfavorecida. Então a real é, essa medida de furar o teto de gastos em prol de medidas populistas, apesar de impactar os pobres de maneira mais relevante negativamente, no longo prazo, prejudica toda a economia brasileira. Quer ver? Preste atenção como esse anúncio da aprovação da PEC que rompe o teto de gastos influenciou na Bolsa de Valores e na desvalorização do real nos últimos dias. Tem o teto preto no Brasil, meu amigo. Será que é só eu que tô bebendo? A situação da elevação do dólar, com base nessa ameaça do furo do teto de gastos, é fácil de entender. A flexibilização no aumento dos gastos públicos fez com que investidores do mundo inteiro que investiam no Brasil perdessem mais ainda a confiança no nosso governo brasileiro e migrassem o seu capital para mercados dolarizados, vendendo seus reais e comprando dólares, o que fez com que o real se desvalorizasse. E aqui eu não estou só falando de investidor estrangeiro, também de próprios brasileiros que fizerem isso, né? Eu incluso. Já em relação ao Ibovespa, que também caiu, essa queda acontece por 3 fatores principais. Primeiro, desconfiança dos investidores em investir no Brasil por conta da instabilidade política. Segundo, aumento da perna monetária do tripé macroeconômico, já que a taxa de juros precisaria subir tanto para conter a inflação, que tende a crescer com o Auxílio Brasil, e o consequentemente aumento de capital disponível na mão das pessoas. E o terceiro ponto é o aumento do endividamento das empresas. Porque parte da dívida de muitas empresas negociadas em bolsa são pós-fixadas, ou seja, são dívidas que dependem diretamente da variação da taxa de juros. É como se as empresas pegassem um empréstimo e a taxa desse empréstimo tivesse sujeita à variação da taxa Selic. Então, se o governo aumenta a taxa Selic, a dívida dessas empresas também aumenta. Ou seja, o seu patrimônio líquido diminui. E como o mercado precifica o futuro de uma empresa, uma notícia como o rompimento do teto de gastos presume um aumento na taxa de juros por parte do governo e, consequentemente, o encarecimento da dívida das empresas, o que diminui o seu valor percebido de mercado, e isso reflete diretamente no preço das suas ações, que caem. Agora você entende o porquê desse caos todo na Bolsa de Valores e por que o dólar subiu tanto nos últimos dias. Agora eu saquei! Vale dizer também que a PEC não foi totalmente aprovada, ela ainda precisa passar pelo plenário da Câmara e pelo Senado. Mas se isso já está acontecendo com ela semi-aprovada, é bom. O mercado já está precificando como se tivesse aprovado e a gente é melhor esperar como se ela tivesse sido aprovada de fato. Breno, como é que eu consigo me proteger disso tudo? Eu até quero investir meu dinheiro, mas com toda essa questão política no Brasil fica complicado, né? Como é que eu sei se é o seu momento para investir na bolsa? O que eu faço? A Bolsa de Valores não sobe linearmente. Ela é uma constante montanha-russa de subida e descida, de muita emoção, mas que no longo prazo tende a subir mais do que descer. Você não tem como controlar as declarações do presidente, as ameaças de pedido de demissão do ministro da Economia, os conflitos entre países e nem as crises energéticas. O que você tem como controlar é a diversificação do seu patrimônio em diferentes mercados, em setores da economia e em moedas diferentes, para minimizar os riscos causados por conta desses tipos de evento. Então olha para sua carteira agora. Você tem dinheiro investido no setor de energia, no setor bancário, no setor industrial, você tem dinheiro investido no setor de biotecnologia, você tem dinheiro investido... Falam aí, Martinelli, qual é o setor que tem mais? Setor de pets. Setor de pets, beleza, pode ser. Setor imobiliário. Setor imobiliário, perfeito. Então, todos esses setores são setores que vão, por si, ter influências diferentes no mercado e, por isso, sofrer impactos diferentes com base em diferentes circunstâncias. Só que, não só isso, é importante que a gente também se exponha em uma diversidade de setores em outra moeda. Por quê? O real ele tende a se desvalorizar devido à má gestão de recursos públicos do governo e devido a todos esses problemas que a gente falou aqui. Inclusive, eu entro muito mais a fundo no vídeo porque o real se desvalorizou tanto em relação a individualmente cada um desses problemas. Vou deixar o link aqui na descrição. Mas para se proteger dessa tendência perpétua de crescimento do dólar em relação ao real, você tem que ter dinheiro lá fora. E para isso, a Jovens é muito parceira da corretora Avenue, que é uma corretora norte-americana que foi criada por brasileiros. Então, todo atendimento é em português, todo o suporte é em português. Você vai abrir uma conta na Avenue, você já consegue mandar o dinheiro e imediatamente já está investindo lá fora. Você pode até fazer o câmbio instantaneamente, não precisa esperar 1, 2, 3 dias, não. E eles têm uma série de relatórios onde você consegue analisar as recomendações que os principais analistas da Avenue dão sobre os investimentos que você pode ter para compor a sua carteira. O link de abertura da conta está aqui embaixo, então definitivamente vai lá para que você possa ter mais segurança de preservar o seu patrimônio. Sem mais, meu nome é Breno Perrucho, beijo enorme para você, esse é o Jovens de Negócios.